Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui começando o nosso 10º episódio. É um número emblemático pra gente, tá já na nossa 10ª entrevista. E eu também estou muito orgulhosa de estar fazendo esse episódio com uma pessoa que é referência não só na medicina, mas também na cultura e na política do país. Ela vai se apresentar para a gente, mas antes eu gostaria de apresentar quem está hoje do meu lado, o Alexandre Parisi, que vocês já conhecem. Ele é um rostinho frequente nos projetos da Kel-Ion. Xande, fala um pouquinho de você para o pessoal do Plantões que Marcam. Acho que já... Eu fui o primeiro ou o segundo? O primeiro. Então, tá na verdade, o projeto piloto, quando a gente estava assim, meu Deus, será que vai dar certo? Ele entrou nessa aventura com a gente. Falou assim, vamos lá ver o que dá. A Fernanda fala, vamos, eu falo, bora. Então, assim, pra quem não viu o primeiro episódio, volta aí 10 páginas pra ver. Tem algumas histórias engraçadas aí de plantão. Meu nome é Alexandre Parisi, eu sou médico, trabalho hoje no SAMU de Belo Horizonte, trabalho também... na emergência do Hospital Horizonte, trabalho como preceptor da PUC Minas. É um prazer estar aqui nesses projetos com a Fernanda, trazer para a gente esse novo olhar para a medicina, o que a gente pode fazer de novo e de diferente. E é um prazer ainda maior estar com essas duas pessoas que eu conheço, uma mais, outra menos, mas admiro também bastante. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Isso, vamos passar agora para a Sâmara se apresentar. Ela faz a mesma especialidade que a nossa convidada, e a gente convidou ela também para ajudar nesse bate-papo e contar algumas experiências, né, Sâmara, que você viveu fora de Belo Horizonte. Bom, então, meu nome é Sâmara, estou muito honrada de estar participando aqui junto com essas pessoas que algumas conheço mais, outras menos, mas... tenho 28 anos, sou daqui de Belo Horizonte mesmo. Sou médica de família e comunidade. Formei agora no Hospital de Lomberens, na mesma instituição que a nossa convidada, Júlia Rocha. E assim, nesse momento eu estou estive atuando com comunidade ribeirinha na Amazônia. Pretendo voltar muito brevemente, assim. Sempre tive esse encantamento por atender populações mais vulneráveis e sair um pouco da minha zona de conforto mesmo. Então, nesse momento, eu estou atuando nisso. E eu acho que é um pouco disso, assim. Tive um contato com a medicina de família assim que eu formei, quando eu fui trabalhar no interior, né? E daí também veio o meu conhecimento pela Júlia, assim. Eu acho que se aproximou... conhecer Júlia e conhecer a medicina de família foram coisas simultâneas, assim. Eu li o livro da Júlia e tive contato com a sensibilidade da medicina de família. Eu acho que isso me despertou para a especialidade, assim, da parte médica, que não envolve apenas a parte clínica, né? Mas a parte que a gente centra na pessoa, que a gente deixa a doença um pouco de lado. E daí veio essa curiosidade, né? E essa vontade, assim, de passar por situações inusitadas também e sair um pouco da minha zona de conforto como médica, assim. Muito bom. A gente quis trazer essas duas representatividades aqui, porque eu e a minha empresa como toda, a gente acredita muito que referências ajudam a criar novas referências, né? Quando você tem uma pessoa ou uma ideia que serve de inspiração, você movimenta todo um fluxo de pessoas. E eu entendo que a nossa convidada tem esse papel. Então, eu gostaria que a Júlia Rocha se apresentasse para todo mundo que assiste nosso podcast. Ai, gente, primeiro quero agradecer de coração o convite. Um prazer estar aqui e te ouvir falando essas coisas. De fato, mexe, né, com um quentinho ali dentro do coração. Saber que a mensagem que eu mandei através dos contos, dos casos, né, que eu contei ali no livro, chegou no coração de muitos jovens médicos que optaram pela medicina de família ou que não optaram pela medicina de família, mas que entenderam o papel do médico de família, da atenção primária à saúde, de um sistema público de saúde forte na vida das pessoas, dos trabalhadores e de suas famílias. Eu fico muito feliz, realmente. Eu sou Júlia Rocha,
Antes de mais nada, sou cantora. Mas nas horas vagas, que são cerca de 40 horas vagas por semana atualmente, sou médica de família e comunidade, sou uma defensora do SUS, uma militante política, sou mãe da Gabi. E acho que é só isso. Só isso? Imagina. Isso era uma das perguntas que eu ia fazer, assim. Você, como cantora, médica, mãe, militante política, como você consegue conciliar isso tudo? Então, deixa eu te contar que eu esqueci de falar uma coisa, que é depois que eu escrevi o livro, começaram a me chamar de escritora também, que eu achei um absurdo. Mas eu sou colunista no UOL e vou até retornar agora com a minha coluna. Passei por um período mais turbulento recentemente e precisei suspender um pouquinho essa atividade, porque senão eu ia ter um piripaque. Agora eu tô voltando, mas respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio muito forte e, claro que tem uma questão econômica também, né? O fato de eu poder, por exemplo, trabalhar um pouco menos quando tem uma atividade fora da medicina ou mesmo da música, ter condições de ter um ambiente, uma casa, um lugar onde eu posso estudar e me dedicar às coisas que eu quero me dedicar. Então, é isso, condições materiais. Agora, por outro lado, eu tenho também uma família que sonhou comigo esse sonho, né? O meu ex-companheiro, Átila, que é um cara que até hoje está na minha vida como um parceiro de trabalho. Então, ele, minha mãe, a minha irmã, a Nália, meus amigos, que sempre que eu preciso, né, dessa rede de apoio, fica com a minha filha para mim por meia hora para eu poder dar uma entrevista. Essas coisas, elas sempre acontecem na minha vida e eu percebo que se não fossem essas pessoas, eu definitivamente não conseguiria fazer esse tantão de coisa que eu faço. E é por elas também que eu faço e agradeço. Ah, que legal, que legal. E me diz uma coisa, você é escritora e cantora. Você acha que a arte, ela tá mais ligada da medicina do que supõe a nossa vã filosofia? Veja, no meu caso, então estou aqui relatando uma experiência pessoal. Uhum. A arte, eu tenho a impressão que ela me faz ser uma médica melhor do que eu seria sem ela. Porque o samba, a escrita, a poesia, a literatura de um modo geral, trazem pra gente um olhar para aquilo que não foi dito, sabe? Assim, um ouvido para aquilo que não foi falado. E quando a gente consegue ler nas entrelinhas, escutar os silêncios, isso faz com que a gente ganhe uma percepção muito mais ampla das coisas, dos contextos onde aquelas pessoas que a gente atende estão vivendo. Sabe, muito do que a gente faz na medicina é bastante objetivo, duro, mas todo mundo faz isso. Né? Qualquer médico é capaz de escutar um sintoma, associá-los, né, dentro de um contexto e dar respostas. Mas não são todos os médicos que são capazes de ampliar essa escuta para aquilo que não foi dito de forma objetiva, para aquilo que não foi demonstrado de forma objetiva. E eu acho que a arte, ela tem esse papel. E aí, não é um privilégio meu. Então ela é cantora, então só se eu fosse cantora eu poderia fazer isso. Não, eu acho que estar em contato com coisas que não são objetivas e duras e quadradas ali, como a medicina faz com que a gente amplie a nossa capacidade de sentir as coisas. É preciso ter coragem, né? Porque sentir as coisas traz pra gente outras demandas emocionais, psíquicas, enfim. Mas eu acho que é preciso ter coragem e se permitir viver além da medicina, né? Quem só sabe de medicina, nem medicina sabe. Exato. Então, ter essa possibilidade, olha, eu quero experimentar coisas, sabores, sons diferentes na vida, para que a gente se torne não um médico melhor, mas uma pessoa melhor, capaz de exercer medicina de um jeito diferente. E você falando isso, eu acho fantástico, porque é perceptível, eu trabalhando na área, eu começo a ver que o médico tende a pragmatizar, né, a doença tal, então ele vai começar a tratar a doença, mas a medicina é para tratar a gente.
né? E gente sente, gente tem sentimentos e tudo mais. Então tem que tomar cuidado para isso não ficar um pouco de lado. Sim, porque pessoas diferentes vão adoecer de modos diferentes. Exato. Né? Exato. A doença, ela pode ser a mesma, né? Ela pode ter o mesmo nome e vai ser o mesmo rótulo ou um rótulo muito parecido para a maior parte das pessoas, mas o adoecimento, ele é singular. Com certeza. Né? E aí, por isso, eu preciso entender que o meu papel, a minha missão no cuidado de cada pessoa, ela precisa ser singular, porque senão ela vai ser muito ineficiente. Né? Faz parte das nossas competências como médicos, como cuidadores, né? Como pessoas que estão ali para prover cuidado, faz parte das nossas competências identificar essa singularidade. E isso não quer dizer uma coisa muito abstrata, não quer dizer que eu vou ter que ficar conversando 5 horas com cada paciente para poder entender qual que é a história daquele paciente com aquele adoecimento. Não, é simplesmente você, num encontro plano, né, que é diferente de uma hierarquia verticalizada, onde você é detentor do conhecimento e deposita aquele conhecimento no paciente que está lá embaixo, é diferente. Então, no encontro plano, você consegue identificar aquela pessoa como um sujeito, como um ser humano, e a partir desse encontro que enxerga no outro um semelhante, ser capaz de contar com aquela pessoa na tomada de decisões sobre o seu próprio cuidado. Isso faz toda a diferença. E eu acho que é importante a gente trazer isso para todas as especialidades, porque, como eu disse, faz parte das nossas competências e vai fazer com que aquele conhecimento técnico, puramente científico, aquele conhecimento que a gente traz da faculdade, ele se torne efetivo, porque não adianta nada eu saber o que eu preciso fazer se eu não sou capaz de convencer meu paciente de que aquilo que eu estou propondo é algo que vai trazer ele para um caminho de melhora da sua qualidade de vida. A saúde, ela não é um fim em si mesmo. A gente não tem saúde para ficar saudável. A gente tem saúde para poder ir para o samba, a gente tem saúde para poder subir uma montanha que a gente quer agora, eu quero fazer escalada. A gente tem saúde para poder aprender a dançar. A gente tem saúde para poder fazer luta política. A saúde, ela não é a saúde como um fim. Ela é a saúde como um meio. E o paciente, muitas vezes, hoje, né, a gente tem um cenário de adoecimento que é um cenário de adoecimento crônico. As pessoas já não morrem mais de infecções porque não tem antibiótico ou porque não tem uma cirurgia capaz de consertar aquilo que está errado. Elas normalmente morrem em consequência de um adoecimento que é crônico, de muitos anos, às vezes de muitas décadas. E às vezes você encontra com um paciente com 30 anos, com pressão alta, e ele não sente absolutamente nada. E é você, com a sua habilidade de comunicação, com o seu conhecimento em comunicação e na relação e na construção da relação com aquela pessoa, que vai precisar ser capaz de dizer para ele que se ele não cuidar daquilo que hoje não causa nenhum sintoma para ele, ele pode ter problemas daqui 20, 30 anos. Isso não é uma missão fácil. Isso demanda conhecimento, isso demanda treinamento. Mas se a gente não faz isso, a gente está plantando a sementinha de uma vida ruim, de uma vida sem qualidade, de uma vida com alguns processos de adoecimento que vão limitar aquela pessoa. Só que na hora que eles chegam, a gente já não tem mais a possibilidade ou tem menores possibilidades de intervir, como agora quando ele não sente nada. Então, isso também é uma arte, digamos assim, né? Assim, essa habilidade de comunicação, por isso que eu acho que a arte me faz uma médica melhor, e aí cada colega vai encontrar seu caminho para poder se esmerar nessa capacidade de comunicar. Mas é porque não é objetivo. Não adianta eu dizer para o paciente que, estatisticamente, se ele não controlar a pressão dele agora com 30 anos, com 40, 50 anos, ele vai ter um problema. Está muito mais nas entrelinhas, nas subjetividades, e eu preciso acessar isso. Eu só consigo acessar isso para aquele paciente especificamente se eu conheço, se eu me permito afetar também por aquilo que é singular naquele paciente, né? E vocês, médicos, Sâmara e Xande, como que vocês conseguem ter esse melhor contato com o paciente? Qual que é a arte de vocês, assim? Porque eu vejo que os profissionais da saúde, muitas das vezes, vivem a medicina 100% do tempo. E eu acho que é saudável ter esses outros pontos de conexão para ajudar, inclusive, no exercício. Como que vocês encontram isso?
Eu acho, e durante a faculdade, acho que vocês também devem ter vivido isso, que a gente passa por um processo de entender a medicina como um sacerdócio, assim, irrevogável, né? Então, parece que você se torna médico e todo o resto deixa de existir. E na faculdade, assim, eu e a Samara fizemos faculdade junto, a gente tinha um grupo muito próximo de pessoas que pensavam diferente. Então, hoje tem uma que é artista plástica, tem vários, assim, pessoas dentro disso que, graças ao universo e tudo que foi possível, a gente conseguiu se encontrar ali para conseguir perceber a medicina de uma outra forma. Então, foi um pouco de sorte a gente ter se esbarrado aí nesse processo da formação. Porque a formação em si e o meio em si não vai te permitir isso, geralmente, né? É algo que você vai ter que buscar por vontade própria mesmo e entender que a medicina pode ser importante na sua vida, mas ela não pode ser a única coisa. E aí, nesse processo, assim, desde antes de entrar na faculdade, inclusive, eu queria fazer letras. E aí, por vários motivos, acabei fazendo medicina, mas até hoje a escrita, a leitura são coisas que me fascinam. E eu acho que é isso, quando a pessoa te convida para entrar, isso é muito bonito, né? E aí você tem que não só pedir licença, mas saber como entrar e saber entrar naquele universo, né? E eu acho que a minha forma vai um pouco através disso, mas vai através também do yoga, que me deixa uma pessoa mais aberta a perceber isso que você fala, das entrelinhas, das pequenas coisas que muitas vezes não são ditas. E eu tive a experiência, quando eu formei, de trabalhar 1 ano, exercendo como médico de família sem ser, né? Porque eu acho que muita gente forma e vai para esse cenário, mas a residência deve te dar muito mais substrato para conseguir estar ali. Mas eu consegui perceber muito isso que você traz, assim, a gente lida com uma população que está carente de cuidado, né? E aí não é só cuidado médico, é cuidado em todas as esferas. Então, foi algo que inclusive, eu sou muito grato por esse ano, porque me transformou, inclusive, como médico. Mas é um exercício diário, sabe, Fernanda? Assim, você entender quem você é e não abrir mão disso em função de uma profissão, né? Com certeza. E você, Samara? Então, uma das coisas que a gente estuda na medicina de família, né? Quando a gente vai estudar a consulta em si, que é a nossa grande ferramenta, uma das partes da consulta é você escutar, né? E a primeira etapa seria você escutar durante 2 minutos uma pessoa, sem interromper. E nesses 2 minutos ela vai te trazer a maior parte dos detalhes que você precisa para você, né, desenvolver aquela consulta. E eu, desde sempre, assim, eu acho que eu gosto muito de escutar, assim, sabe? Tenho áreas afins com a psiquiatria também, então escutar para mim sempre foi um ponto, assim, que eu acho que eu tenho uma facilidade, assim. E eu acho que quando você se dispõe a escutar a pessoa sem interromper, sem fazer julgamentos, você consegue acessar talvez o que a gente chama na medicina de família de agenda oculta, que muitas vezes não é aquele problema que o paciente chegou e falou, eu tô com uma dor na lombar, né? Mas muitas vezes a dor lombar dele traz um contexto que vai surgir ao longo daqueles 2 minutos e ao longo da sua escuta, né? Com cuidado, com atenção. Então, eu acho que é muito disso, assim, da habilidade de comunicação que a Júlia colocou e de se colocar, né, nessa posição, assim, de estamos aqui de igual para igual, né? O médico não está ali para impor ou para colocar o que ele acha que é certo e pronto, acabou, né? Chegar num terreno comum, assim, que vai conseguir acessar todo detentor médico ali, como ter um conhecimento e o paciente como, né, o especialista na sua condição de saúde, assim. Então, acho que é isso. E, Júlia, você é formada em família de medicina e comunidade, por que a escolha? Quando que você falou assim, vou me especializar nessa área? Eu me formei em 2010, né? Quando eu falo isso, me dá até um susto. Mas eu me formei em 2010 e eu passei a faculdade inteira. E eu avistei uma médica de família. Foi minha preceptora, um dos últimos anos de faculdade, 5º ou 6º ano de faculdade.
E foi o contato que eu tive com a medicina de família. Então, eu não fui estimulada na faculdade a ser médica de família. E isso é uma questão. Eu acho que nos últimos anos isso vem melhorando bastante, né? Porque o currículo sofreu alterações e a gente tem hoje uma realidade de alunos já nos primeiros anos muito inseridos, né, no contexto da atenção primária à saúde. Mas isso foi... a minha realidade foi uma realidade de ausência, praticamente, da ideia de se poder ser médico de família e comunidade na faculdade. Então, eu me formei e eu achava que eu faria clínica, porque na minha cabeça era o mais amplo, né, que um médico poderia ser. Assim, era o mais generalista que um médico poderia ser. E aí, eu me formei e eu precisava juntar uma grana. E aí eu fui para um centro de saúde atender como médica de família, sem residência. Assim, não demorou muito. Algumas semanas eu parei e falei, cara, isso aqui é muito complexo. Isso é muito mais complexo do que nos dizem na faculdade. E eu não vou conseguir fazer isso de uma forma decente se eu não me especializar. E aí, isso é uma coisa muito potente no SUS, né? Eu estava na atenção primária à saúde no SUS e a gente começa a ter processos de educação, de formação continuada mesmo, né? Então, eu tive cursos, rodas de conversa, palestras, seminários sobre diversos temas referentes à atenção primária à saúde. Eu falei, cara, é isso. Eu quero fazer isso. Mas olha que doideira, né? Você passar 6 anos numa faculdade e você não ter oportunidade de entender que aquela é a sua pegada, é aquilo que você quer seguir. E aí foi, então, já inserida na atenção primária à saúde como médica, que eu decidi que eu faria medicina de família e comunidade. Então, eu fiquei ali por cerca de 1 ano. Eu me formei em 2010 e ali eu fiquei como médica de família por cerca de 2, 3 anos e aí eu comecei a residência. Eu comecei a fazer esses processos de formação continuada e aí eu continuei fazendo essa preparação dentro do SUS, tentando fazer o melhor possível, mas não tem comparação o que a residência faz com a gente, né? Assim, é um processo que catalisa a sua formação de um jeito. Então, em 2 anos, entra uma médica e sai outra completamente diferente. E a residência em medicina de família, especialmente, ela me transformou como pessoa, como um ser humano. Ela me transformou como um ser político. Porque é isso, você entra em contato com uma realidade que não é a sua. Eu nunca fui uma pessoa cheia de dinheiro, mas assim, eu nunca passei necessidade. Então, eu sempre estudei em escola da rede privada. Meus pais... meu pai é médico e minha mãe é musicista, né? Então, a gente nunca foi privado, né, das condições básicas para a gente poder sobreviver e estudar e tudo mais. E essa realidade que eu fui conhecer dentro da medicina de família é uma realidade brutalmente diferente. Que, obviamente, você sabe que existe, porque é lógico, você tem televisão em casa, você tem internet em casa, mas você estar dentro é uma coisa completamente diferente. Então, ali, eu me transformei como pessoa. Foi ali que eu me tornei uma mulher comunista, por exemplo. E nesse cenário... A medicina de família, ela calhou muito com aquilo que eu tinha como um ideal de vida, né? E eu diferente de outras pessoas, que eu tenho colegas na medicina de família que entraram para a faculdade para ser médicos de família. Então, o meu processo foi bem esse, assim, foi um processo no susto, de estar dentro e falar, cara, eu não dou conta de fazer isso aqui sem me formar, sem me especializar. Foi mais ou menos nesse caminho. Você falando, no episódio passado, a gente entrevistou também uma médica de família e comunidade, mas o foco foi mais... É porque ela fez uma transição de cidade. Uhum. Mas ela falou um pouco de como foi o processo de escolha dela. E ela me falou uma coisa que me deixou um pouco, assim, até triste. Ela falou que quando ela decidiu, ela sofreu retaliação dos próprios professores. Uhum. Que falaram com ela que ela era... Assim, é constrangedor ter que falar isso, mas eu acho que tem que se falar para tentar consertar. Que ela era boa demais para ser médica de medicina de família e comunidade. E aí ela virou e falou assim, não, na verdade eu sou boa demais para ser, porque eu acho que precisa. E eu concordo plenamente, porque eu acho que de todas as especialidades, é a que o Brasil mais precisa,
porque é o que trabalha na base e é o que trabalha para efetivamente mudar não só o contexto de saúde, mas o contexto estrutural das famílias. E eu vejo você como uma grande representante. E como que você se enxerga hoje contribuindo para tentar lutar contra esses preconceitos, contra a não difusão, contra a não entrada em algumas faculdades que ainda não tem no próprio currículo? Como que você enxerga que a sua representatividade ajuda nisso? Minha tomada de consciência política tem muito a ver com isso que você me perguntou. Porque quando a gente entende que algumas questões elas são estruturais, que não dependem somente da vontade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, a gente muda também a nossa forma de agir para mudar aquilo, para transformar aquela realidade. De fato, quando a gente está na faculdade, muitas pessoas dizem, mas você vai fazer 2 anos de residência para ser médica do postinho? Você pode ir para o postinho. Sai da faculdade e vai para o postinho. A mesma coisa dizem quando você vai fazer medicina de emergência, mas você vai fazer 2 anos de clínica, ou você vai fazer 2 ou 3 anos de medicina de emergência. Você vai ser emergencista para atender no SAMU e na UPA? Mas eu formo e eu posso ir para lá. Sabe, isso é uma coisa que está no subconsciente ali, né? Está na subjetividade das pessoas dentro da faculdade. São os jovens médicos que estão errados de pensar isso? Não. Está errado um sistema que permite que isso aconteça. Porque está subfinanciado e então eu preciso de uma mão de obra quase que precarizada para poder atender nos plantões das UPAs e dos pronto-atendimentos de um modo geral mais precarizados. Agora, vai na rede privada, especialmente naquelas redes onde as mensalidades são mais caras, para saber se um médico recém-formado sai da faculdade e vai atender sala vermelha num pronto atendimento. A consequência disso é o quê? Nos bairros nobres, as pessoas vivem em média 20 anos mais do que nos bairros mais pobres. Percebe? Então, quando a gente faz essa análise um pouco mais conjuntural, mais afastada e amplia a nossa visão, a gente percebe que o problema não é uma pessoa que decidiu fazer medicina de família. Não. Existe um sistema que está sucateado, subfinanciado e que precisa se estruturar e ser adequadamente financiado para que jovens médicos não sejam obrigados a sair da universidade e ir atender num centro de saúde, e ir atender numa UPA, e ir atender num hospital de grande porte, sem nenhuma capacidade para isso. Nenhuma capacidade para isso. Então, por mais que eu compreenda a beleza que é, né, uma pessoa enfrentar essa estrutura e decidir, não, eu quero ser médica de família porque eu acho que eu posso fazer a diferença. Isso é bonito, sim, é muito legítimo e valioso, mas definitivamente não é suficiente. A gente precisa de um sistema de saúde público fortalecido que seja capaz de acolher todos esses médicos e médicas que se formam num processo de formação sistematizado, sério, de preferência um processo de residência médica, onde essas pessoas possam ser de fato capacitadas para essa lida, porque a gente está cuidando da vida das pessoas. O que a gente faz determina vida e morte. Óbvio que não somente, né? A gente tem todo um contexto econômico, social e político que também vai fazer com que essas pessoas adoeçam mais e morram mais cedo, mas a nossa ação imediata, ela é muito impactante. Então, não dá para a gente, por exemplo, ter a metade das vagas da residência, né? O número de vagas de residências é a metade do número de médicos que se forma todo ano. Isso não é possível. A gente tem um contingente de estudantes de medicina que se formam no final do ano e que não tem vaga de residência para eles. Isso é uma falha estrutural, é uma falha do sistema que precisa ser consertada. E você acabou de falar que é uma mulher comunista e a gente veio de um período que eu considero nebuloso nos últimos 4 anos, não sei nem se está como chamar de governo, mas enfim. A gente foi atropelado. Exato. E agora está vindo novas políticas. Como você enxerga esse novo governo? Você acha que vai melhorar? Você acha que tem condições de melhorar? Ou esses 4 anos passados foram drásticos demais? Assim? Como você enxerga as políticas públicas para a saúde, principalmente dentro do seu contexto, para o futuro?
Então, deixa eu só colocar um ponto. Eu acho que tem mais de 4 anos que a gente está vivendo uma situação crítica, né? Desde o golpe de 2016, então só aí já são 6, quase 7 anos. E mesmo no final do governo Dilma, numa tentativa de ampliar aquela conciliação, a gente já tinha medidas muito liberalizantes no que diz respeito aos serviços públicos, educação, saúde, segurança. Então, são atitudes e decisões que vêm de mais tempo. É óbvio, gente, que é isso, né? Você tá com até o pescoço, vou dizer lama para não ficar feio, né? Você tá com lama até o pescoço, não até aqui, ó, até o nariz. E de repente a lama desce até o pescoço, tá melhor, mas não tá bom, né? Uhum. Obviamente foi uma vitória da classe trabalhadora organizada a eleição do Lula e a derrota do governo Bolsonaro. Mas me preocupa muito, muito mesmo, a forma como a gente, ou uma parte do nosso campo, né, do meu campo, vou dizer assim, para não incluir vocês. Depois vocês se incluam se vocês quiserem. Mas me preocupa muito a forma como uma parte importante da esquerda vem achando que, ok, elegemos o Lula, agora a gente não pode incomodar em nada esse governo, porque esse governo precisa trabalhar. Então, a gente não vai reclamar de nada, nós não vamos tensionar de forma alguma. E eu acho que esse caminho é um caminho perigoso, que pode nos levar a situações drásticas, trágicas, em muito pouco tempo. Porque nós derrotamos o governo Bolsonaro, nós derrotamos o Bolsonaro. Mas a gente não derrotou o neoliberalismo que o bolsonarismo representa. Exato. Exatamente. E não é só o discurso, é a ação política e econômica, né? Porque quando eu vejo um governo de esquerda ou de centro-esquerda propondo medidas de austeridade, medidas que provocam a redução do investimento público, né? Que prevêem superávit primário maior do que até o mercado financeiro estava exigindo, e colocando para as pessoas que está melhor. Mas o teto de gastos do Haddad é melhor do que o teto de gastos do Paulo Guedes. Verdade. É isso, né? Assim, você tem um prato de terra, né? No lugar de um prato de... Não vou falar de novo, né? É melhor... O que você gosta? A ausência de um prato. Não, exatamente. Exatamente. Ó, aqui tem um pudim de cocô. E aqui tem um pudim de terra. É melhor comer terra, eu acho, né? Que é melhor comer terra, mas não é bom comer terra. Mas, assim, tirando essas comparações esdrúxulas, o que eu quero dizer é que ter política de austeridade é problemático para um governo que se diz de esquerda. Ainda mais quando a gente pega um país que virou terra arrasada, gente. O que a gente viveu nos últimos 6, 7 anos... foi uma destruição completa de tudo quanto era estrutura que garantia bem-estar social. Você tinha um sucateamento profundo do SUS. Você tinha uma destruição da estrutura, não da estrutura, mas eu digo assim, dos programas de vacinação, da estratégia de saúde da família, das estruturas de atendimento, de pronto atendimento de urgência e emergência. Você teve uma desestruturação da educação. Você teve organizações sociais que são interesse privado dentro da gestão do sistema público de saúde, do sistema público de educação. Então, você teve um desmonte do país, uma piora na qualidade de vida dos trabalhadores empregados e um sucateamento completo, uma precarização da vida dessas pessoas que estão em subempregos. Tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Você tem quase 40 milhões de pessoas em subempregos ou em vínculos tão precarizados que, às vezes, elas não conseguem o suficiente para existir. Então, como que você vai encarar essa situação dizendo que você está contendo os gastos públicos, limitando o crescimento desses gastos públicos para os próximos anos? O ovo da serpente fascista, né? Assim, ó, o fascismo, essas ideias fascistoides que a gente conviveu com elas nos últimos anos, elas são chocadas, não é no Ministério dos Direitos Humanos, não é no Ministério de Igualdade Racial, elas são chocadas no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda. Sim. E a gente faz isso, a gente amplia a capacidade de ação da extrema-direita quando a gente diz para a classe trabalhadora que ela está se esforçando em vão, que ela está trabalhando mais e tendo a sua vida precarizada, porque a gente precisa fazer superávit primário para ficar pagando juros para rentista.
Atender o que eu vejo muito do que está acontecendo agora é que está tentando se fazer um carinho, né, na classe que movimenta os investidores e tudo mais. Só que esse carinho está vindo cobrando caro na classe trabalhadora. É uma forma de se fazer política, né, que a gente chama de conciliação de classes. Isso. Essa conciliação é isso, né? Assim, olha, gente, então, lembra do teto de gastos que não podia crescer nada, agora pode crescer 2,5%, sabe? A gente vai colocar um pé direito um pouquinho mais alto e pintar de vermelho, sabe? E aí, isso é muito duro para a classe trabalhadora, porque nós estamos num nível de precarização absurdo. A gente tem um crescimento da população em situação de rua que a gente viu poucas vezes na história recente do país. A gente tem gente passando fome e a gente precisaria de um crescimento robusto dos investimentos. E, no entanto, a gente está dizendo o quê? Olha, a gente vai colocar um pouquinho aqui, a gente vai o quê? A gente vai colocar nesse pudim de terra, a gente vai jogar um perfume, essência de baunilha. E aí a gente começa a precarizar ainda mais a vida de uma massa imensa da população que já está sofrendo muito, para que a gente garanta uma certa governabilidade quando a gente garante os interesses de uma classe que são interesses inconciliáveis com os interesses da nossa classe. A nossa classe morre e a burguesia mata. Não tem como conciliar os interesses de quem mata com os interesses de quem morre. É impossível. Quando um governo conciliador diz que vai governar para todos, ele está mentindo, desculpa. Ele está mentindo. Porque ele vai governar para uma classe. E para outra classe vai cair as migalhas, mas a gente já está comendo migalha tem muito tempo. A gente precisa de expansão dos investimentos públicos. Sem isso, a gente vai estar jogando essa massa de trabalhadores precarizados no colo da extrema-direita fascista. E a gente tem eleição em 2024. Sim. Esse é o cenário. E sem esquecer também que foi derrotada uma pessoa, se é que podemos chamar assim também, um ser. Mas ainda existem vários braços desse movimento. Por exemplo, aqui no estado de Minas, o plano do governo estadual de continuar essas metas, assim eu falo, porque eu fiz residência no Hospital da FHEMIG e o projeto de destruição da saúde pública estadual, ele existe e ele está a todo vapor, né? Então, assim, a gente tem agora um governo federal que talvez tente minimizar isso de alguma forma, mas ainda tem muitos braços desse movimento que ainda existem e possuem força ainda para impactar muito a vida dessas pessoas. É o que a gente fala sobre derrotar Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo. Exato. Sabe? É diferente, é muito diferente, porque o bolsonarismo é a ideia. O bolsonarismo, desde a tutela militar até o Paulo Guedes como um ministro da Fazenda, que assim, é um cara que faz gestão dos ganhos da burguesia dentro do Ministério da Fazenda. Tudo isso, todos esses braços, eles continuam lá. Né? Porque a gente tem uma política neoliberalizante, a gente tem um Ministério da Fazenda que continua com aquela mesma tríade de interesses ali. Então, eu tenho austeridade, eu tenho uma garantia prévia de superávit primário. Tudo isso é incompatível com os nossos interesses. E, no final das contas, a gente tem, né, a trinca do Sudeste, então, Rio, São Paulo e Minas, liderados, governados por apoiadores do Bolsonaro desde a eleição de 2018. Então, a gente está meio que lascado. O nosso trabalho é árduo pela frente. Então, por isso que... E até diante dessa realidade que eu fui me radicalizando, né, nesse processo de ampliar minha consciência política e entender que todos nós precisamos fazer algo a esse respeito, porque é sobre a nossa vida e a vida das pessoas de quem a gente ama. A gente está falando disso. A gente está falando que uma pessoa querida nossa pode adoecer e encontrar a porta do SUS fechada para ela. A gente está falando que as nossas crianças vão ter uma educação bancária ridiculamente precarizada, sucateada num sistema que na verdade não é um sistema, mas numa escola pública, onde elas não vão ser capazes de olhar criticamente, né, para essa realidade que a gente está conversando sobre ela aqui,
para transformar essa realidade, porque elas foram amputadas dessa capacidade, dessa competência numa escola pública que serve aos interesses de uma classe que domina. O que a gente tem visto hoje, né, desde esse absurdo que é a reforma do ensino médio e não só a reforma como conteúdo, mas a forma, o sucateamento da estrutura da educação, é para, no final das contas, a gente formar jovens que não se indignem com tudo isso que a gente está dizendo. Eu formei por uma política pública, ProUni. Uhum. Numa faculdade muito elitista, na Milton Campos. Uhum. Quando você fala que os interesses são inconciliáveis, é triste ouvir isso, porque se a gente vive num país, a gente teria que arrumar uma forma de conciliar, mas infelizmente são inconciliáveis, porque eles não querem. Na primeira semana de aula, aí a gente chegou atrasado, né? A gente entrou uns 2 meses depois, a turma de ProUni. A gente foi apresentado como a turma de ProUni. E aí, mandaram um e-mail para a faculdade falando que não gostaram da política, né, os alunos, né, uma aluna, não gostaram da política do ProUni porque a gente era mal vestido e feio e não trazia uma boa imagem para a instituição. Meu Deus. E, assim... Por que eu não me assusto, né, minha gente? Não, mas, assim, aí, semana passada, a gente entrevistou também uma aluna de medicina pelo FIES, que também está numa faculdade muito cara lá de São Paulo, e ela sofreu a mesma coisa. Alunos reclamando de ter política pública dentro de instituição. E eu falo assim, gente, ela não vai concorrer com eles, porque eles já vão iniciar a corrida muito mais na frente. Então, por que não deixar? Qual o medo que eles têm de ver gente que não é igual a eles ocupando os mesmos lugares? Sabe? E eu não acho que é medo. Eu acho que é o simples fato de não querer acordar de manhã e falar assim, não quero. Eu sabe? acho que também é, de certa forma, despertar a população de que a meritocracia é uma ilusão, né? E essas pessoas que se dizem meritocratas, que estão em posições de destaque porque tiveram todas as possibilidades... Exato. Quando uma pessoa é dada a mínima oportunidade para ocupar esse espaço, ela passa a se sentir ameaçada, porque ela entende que aquele espaço, na verdade, talvez nem fosse dela. Exato. Né? E eu acho que vocês devem ter vivido isso também, você possivelmente, Fernanda. Eu mudei muito, assim, eu fui criado por mãe solo, também estudei por causa do FIES, então a minha vida também nunca me faltou nada, ao mesmo tempo que nunca sobrou demais. Uhum. E eu mudei muito ao longo da faculdade, foi percebendo justamente que muitas vezes eu estava diante de pessoas que estavam num nível de vulnerabilidade tão grande que eu precisava ter um mínimo de empatia ou compaixão para conseguir entender as necessidades daquele ser e eu, como médico, como eu poderia levar isso para essas pessoas. E aí eu acho que quando a gente se permite essa alteração na nossa criação, no nosso entendimento, no nosso cultural, é quando a gente passa a se indignar com essas coisas. E aí eu acho que tem pessoas que por ignorância, mas muitas vezes por falta de interesse, na melhor das hipóteses, não estão dispostas a fazer esse movimento. Exato. É igual a Sâmara, que está fazendo trabalho nas comunidades ribeirinhas. Eu imagino que você deve viver coisas que as pessoas que às vezes estão aqui no Sudeste, porque a gente conhecemos pobreza, mas a extrema pobreza e a extrema vulnerabilidade que a gente vê nessa população ribeirinha, nessa população principalmente ali da região da Amazônia, é uma coisa que precisa ser mostrada. E você precisa falar para as pessoas entenderem o quão grave e o quão necessário é mais médicos, mais dinheiro, mais investimento para essas regiões. Uhum. Porque a Amazônia é maravilhosa, é lindo, né? Ver lá as imagens, tem tanto, né? Por causa do desmatamento. Mas o que tá bonito é bonito, mas tem umas situações internas da população que não é bonito e que precisa ser mostrado. Sim, com certeza. Situações como a atividade assim, exploratória do garimpo, que a gente vê muito lá, assim, jornadas assim, incapacitantes, né? E aquilo ali é uma forma de sobrevivência, né, das famílias.
situações assim de fome, de extrema pobreza, assim, de não ter acesso ao alimento, de o período da cheia muitas vezes ser o período que o alimento, que é o peixe, é mais escasso, né? Então, assim, famílias assim que não têm acesso a um método contraceptivo e muitas vezes são 7 filhos, né? Você chega nas casas das famílias e tem lá um peixe lá sendo assado para 7 pessoas, mais a mãe e o pai, né? Então, assim, são situações que me indignaram muito, né? E eu me senti fazendo a diferença, assim, na vida daquelas pessoas, porque elas precisam muito que a gente garanta esse acesso à saúde, né? E o acesso é muito difícil. Muitas vezes eu ficava pensando assim, gente, essa pessoa, né, trouxe um contexto que eu não preciso de medicar, que eu não preciso de dar nenhum remédio para ela, mas será que eu não devia fazer uma receita de uma dipirona para se algum dos filhos dela tiver uma febre? Como que vai ser se ela precisar de um remédio para febre, se ela ficar resfriada um dia e... Como que é, assim, né? Essa coisa que pra gente é tão fácil, assim, de estar aqui, de estar do lado de um grande centro de referência em saúde, né? E de, às vezes, ter acesso a uma assistente social, né? Então, muitas vezes a gente trombava com realidades, assim, que era de ficar engasgado mesmo, assim. E eu acho que esse trabalho tem que ser muito divulgado mesmo, assim, porque... O que a gente vê é que a maioria dos médicos não está disposto a sair dos grandes centros, assim, né? E ir para fora da zona de conforto mesmo, assim, né? Eu fiquei 21 dias embarcada, assim, e eu vi situações, assim, de idosas que a água estava a 5 metros da casa dela e ela tinha uma catarata, assim, tão avançada que ela... nem sofria, assim, com a água chegando perto da casa dela e quase inundando a casa dela, porque ela não enxergava. Então, como é que a gente vai fazer para chegar o oftalmologista lá na casa dela, né, e operar a catarata dela? Então, são situações, assim, que me chocaram mesmo, sabe? E que eu acho que é importante de discutir, assim, e de divulgar, assim, até para a gente... ver, assim, a realidade mesmo, né? Porque a Amazônia, ela não é só rica em natureza, rica em paisagens maravilhosas, né? Não é só a floresta em si, a gente tem as iniquidades que vivem dentro, né? E, assim, eu vivendo nessas 30 comunidades ribeirinhas, eu vi muitas iniquidades, assim. E eu acho que é importante, assim, a gente ter essa discussão aqui hoje, né? E que isso seja divulgado, assim, né? Para que as pessoas tenham o acesso à saúde, que é algo que, se não existisse projetos assim, eu acho que essas pessoas seriam negligenciadas mesmo, assim. Realmente. É interessante eu te escutando, até me emocionei aqui. É interessante a gente fazer uma reflexão. Eu sou muito criticada, né? Porque, é uma médica que foi para a política. Então, parece que a pessoa que vai para a política, ela cometeu uma traição com a sua profissão original e agora ela é mais um político ou mais uma pessoa, sei lá, desonesta. E aí, a forma como as pessoas enxergam a política. Mas, veja bem, a gente consegue olhar para uma experiência socialista e elencar todas as coisas que deram errado ali naquela experiência e associar aquilo ao socialismo. Então, olha só, nesse país socialista, ó, que tá vendo essa pessoa aqui, ó, ela não teve acesso ao sistema de saúde. Você tá vendo aqui nesse país socialista, tem uma pessoa aqui que tá procurando comida aí e não achou. A gente consegue fazer isso, mas a gente, vivendo dentro de um país cujo modo de produção é um modo de produção capitalista, a gente não consegue olhar para isso que você acabou de descrever, Sâmara, e dizer assim, vocês estão vendo que tem uma coisa que está muito errada? Que esse modo de produção é incapaz de prover saúde para todo mundo? Porque é impossível ter saúde quando se é explorado. Essas pessoas, elas estão assim, não é porque não tem o recurso, é porque se escolheu uma escolha política de que esse recurso não chegue aí. Assim como nos grandes centros urbanos, a gente vai ter gente morando na rua sem acessar recursos que às vezes estão a menos de 1 quilômetro delas. Porque se escolheu
Essas pessoas, elas precisam estar ali, porque elas são uma massa de pessoas que não estão trabalhando, não estão produzindo e precisam estar ali, sabe para quê? Para criar um receio naquelas pessoas que estão subempregadas, que elas precisam ser muito exploradas, elas precisam trabalhar bastante, para que elas não cheguem na situação daquele que está pior. Então, veja que é uma situação onde a gente não consegue enxergar a estrutura, porque é lógico, a gente está dentro, é difícil, a gente precisa de um nível de abstração e de consciência de classe, de consciência política, para olhar e falar, gente, peraí, tá errado. Por que essas pessoas, num país tão rico como o nosso, por que tem gente morrendo de problemas de saúde, cujas soluções já foram pesquisadas e estão aí disponíveis, e tem outras pessoas juntando mais alguns bilhões diante de uma crise econômica que mata outros milhares, 700 mil pessoas, como foi na pandemia? É importante que a gente faça essa reflexão, porque senão, se a gente é um trabalhador da saúde que não pensa sobre isso, a gente corre um sério risco de se tornar mais um veículo dessa violência. Porque aí, o que eu faço? Eu tenho uma paciente que é empregada doméstica, dorme no trabalho, passa a semana inteira no trabalho e ela não tem um dia sequer para poder ir no posto fazer um preventivo. Aí essa pessoa passa 10 anos sem fazer o preventivo. Aí ela chega para mim para fazer o preventivo com câncer de colo de útero. Aí eu xingo ela. Porque eu não consigo olhar para a estrutura e dizer assim, cara, essa mulher não teve um dia útil. Ela chegou aqui, o posto estava fechado, ela saiu, o posto não tinha aberto ainda. Ela não teve acesso ao sistema de saúde porque ela estava sendo super explorada por uma estrutura capitalista. Aí, se eu não olho isso, eu começo a culpabilizar o meu paciente, que não faz atividade física porque trabalha 50 horas por semana e gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. E aí eu vou dizer para ele, feito um coach, que ele não está se esforçando o suficiente. Aquele cara que escolhe entre fazer um sacolão, uma compra e gastar ali, sei lá, talvez R$100 para ele, a esposa e uma filha, no sacolão comer verdura, legume, e aí alguém vai ter que ter o tempo para preparar esses alimentos, ele vai ter que comprar o gás, o óleo, ele vai ter que gastar um monte de dinheiro para poder comer isso. Ou ele pode também comprar por R$1, R$2 um pacote de miojo e fazer em 2 minutos. Aí eu não olho para essa estrutura que nega acesso ao alimento para o trabalhador mais precarizado e vou começar a dizer para o meu paciente que o diabetes dele está descompensado porque ele não está fazendo atividade física e não está comendo direito, não está se esforçando o suficiente. Por isso que eu acho que não tem como a gente desvincular o cuidado em saúde da política. É impossível. Assim como eu acho que é impossível para uma parte imensa da população ter saúde sobre um sistema que está estruturado para explorar essa pessoa. Não tem como ser saudável e explorado ao mesmo tempo. Eu concordo. Eu acho que dá para desassociar a medicina da política na Noruega. Né? Na Noruega é maravilhoso, todo mundo... Mas no país como o Brasil... Nem na Noruega. Mas num país que falta tanto para a população, eu acho que a medicina começa aí. E muitos dos problemas que se enfrentam hoje é porque os alunos que estão, os recém-formados, estão formando, eu posso estar enganada, tá? Mas distantes desse contexto social. Falta um pouco de noção social para os novos profissionais que estão chegando no mercado aí. Que muitas das vezes vão fazer um atendimento com essa percepção que você falou. Ah, não, a culpa é do paciente, mas ele não consegue entender todo o contexto que esse paciente está inserido. Mas esse é o nosso papel, né? Como comunicadores e como militantes políticos, né? Exato. Dentro da minha organização, eu sou organizada no Partido Comunista Brasileiro e a gente tem uma célula de saúde que debate exatamente isso, assim, inclusive estar dentro do processo de formação dessas pessoas, da enfermagem, da nutrição, da educação física, da psicologia, da fisioterapia, da medicina, da terapia ocupacional, para que a gente possa levar essa sensibilidade. E, inclusive, para que essas pessoas se formem capazes de intervir não só naquela realidade individual de um paciente específico, mas também coletivamente a partir da luta política, né? Sim, com certeza. E, Júlia, você tem um trabalho com consultas online. Uhum.
Você acredita que esse avanço, né, se é que dá para falar uma coisa positiva, mas que teve um certo avanço na pandemia. Você acha que isso contribui para um melhor acesso à saúde? Você acha que dá para fazer um atendimento de qualidade à distância? Como que você enxerga esse processo de estruturação das consultas online? Eu acho que é super possível fazer um atendimento de qualidade à distância. Não substitui de forma integral a assistência à saúde, o cuidado em saúde, mas é possível sim, diante de algumas limitações, né? Como tudo nessa vida. Mas uma parte da sua pergunta foi sobre se isso melhora o acesso. Isso. Se isso pode ser até adotado como uma política pública mesmo. A princípio, a gente pode dizer que sim. Mas se a gente entende a lógica da mercantilização da saúde, a gente vai perceber que se a gente não toma cuidado, a videoconsulta, a telemedicina, a medicina remota, ela vai obedecer a mesma regra de o serviço chegar aonde ele menos precisa para quem tem dinheiro para pagar. Então, é preciso um esforço e quem faz isso é um agente chamado Estado para que o recurso saúde chegue para quem realmente precisa desse recurso. Tem um cara chamado Julian Tudor Hart, ele é um cara que morreu em 2018, um médico de família inglês, que pensava a atenção primária à saúde, postulou em 1971 um artigo, uma lei chamada Lei dos Cuidados Inversos. O que isso traz para a gente? A leitura desse artigo é imperdível, então quem estiver nos escutando e nos assistindo, façam essa leitura, tem o PDF disponível na internet para baixar de graça. A Lei dos Cuidados Inversos, ela diz o seguinte, vamos pensar assim que a gente vai deixar a inércia agir. Tá? Os recursos em saúde, eles vão caminhar para onde eles são menos necessários. Como que isso funciona? Se a gente tem um cenário de mercantilização da saúde como um produto e não como um direito, se eu tenho um grande hospital a ser construído, onde que ele vai ser construído? No interior do Pará ou no centro de São Paulo? No centro de São Paulo. Se eu tenho um mamógrafo bastante eficiente e caro, com muita tecnologia, ele vai ser comprado e vai ser levado para o Nordeste ou para o Sudeste? Para o Sudeste. Um recurso humano, né? Um médico de família bem formado, experiente, ele vai trabalhar no centro da cidade ou na periferia? No centro da cidade. Então, essa lógica mercantil, quando ela toma de assalto, né, a gestão dos recursos em saúde, ela vai causar uma ampliação da desigualdade. É preciso que haja um agente capaz de falar, opa, não. Esse hospital de alta complexidade ele vai ser construído no Pará, não em São Paulo. Esse médico de família bem formado e experiente, ele vai trabalhar na periferia e não no centro. Ou melhor, eu vou ter médicos de família bem formados em todas as regiões. Eu vou ter estrutura física e de recursos humanos para os lugares onde elas são mais necessárias. Porque pensa comigo, quem são as pessoas que mais precisam de um serviço de saúde? Aquelas que trabalham 12 horas por dia e pegam 4 horas de transporte público? Ou aquelas que comem produtos orgânicos, trabalham 4 horas por dia e passam 1h30 na academia? Com certeza. A que está trabalhando horrores. E são essas as que menos têm. Mas por que essa lógica acontece? Quando você tem uma saúde, a saúde enxergue como um produto, como uma mercadoria. Então, essa mercantilização do serviço saúde faz com que essas distorções se tornem cada vez mais presentes. Então, a videoconsulta, ela é um recurso. Ela é um ótimo recurso, por sinal, né? E a gente pode fazer ótimo uso dela no SUS. Mas se a gente encara ela como mais um recurso dentro de um cenário onde a saúde é considerada mercadoria, quem vai acessar é quem tem dinheiro para acessar. E quem mais precisa não vai acessar. É só você olhar para a estrutura do SUS. Nos centros de saúde, a gente tem boa internet veloz? A gente tem acesso aos centros de conhecimento? A gente tem a capacidade de conversar com esses centros que produzem
conhecimento? No SUS, a gente tem isso estruturado, mas a gente precisa de muito mais dinheiro, financiamento mesmo, para poder fazer isso acontecer e chegar para todas as pessoas. Veja como isso é potente, né? Eu tenho um especialista, eu tenho um emergencista, por exemplo, vamos aproveitar que o Alexandre está aqui. Uhum. E aí, eu tô lá na UPA, lá em Joatuba, lá em Mateus Leme. E aí, eu tenho o emergencista aqui, num plantão de 12 horas, mas ele não está com a mão na massa. Ele está assessorando os médicos nas UPAs no interior. Poxa, cara, isso é o puro suco da beleza e das coisas mais potentes que o SUS pode fazer. Por quê? Eu não vou precisar dele toda hora, mas se chegar um paciente que me gere uma dúvida clínica, eu acesso o Alexandre e falo, Alexandre, eu tô com esse caso aqui, o que você acha que eu preciso fazer? Entendeu? Então, o conhecimento de um médico pode impactar a vida de milhares de pessoas no entorno geográfico dele ali. E aí, com a internet e a tecnologia que a gente tem hoje, esse entorno geográfico ele se expande muito, né? E aí, eu posso também usar a telemedicina e os recursos audiovisuais, enfim, para formar melhor esses médicos que estão lá na ponta. Eu posso, por exemplo, ter um nefrologista dentro da UFMG, no Hospital das Clínicas, assessorando o manejo de centenas de casos de pacientes que ele nunca viu na vida. Porque eu tenho médicos de família que vão responder a cerca de 85%, 90% dos problemas que chegam a eles, mas às vezes eles vão precisar da ajuda do especialista focal. E esse nefrologista que está aqui em Belo Horizonte, e eu estou lá no norte de Minas, eu consigo acessar esse nefrologista e o conhecimento dele vai impactar na qualidade de vida do meu paciente lá no Vale do Jequitinhonha. Então, isso é ouro, mas por si só, num cenário onde a saúde é trocada por dinheiro, a gente não tem a capacidade de fazer isso. É preciso que um ente, o Estado, seja capaz de defender os interesses dos trabalhadores com força e fazer com que esse recurso chegue. Só que o Estado, ele não é uma entidade sobre todas as classes. O Estado, ele é de uma classe. Hoje, o Estado brasileiro é dos mais ricos. Mas ele pode ser dos trabalhadores. Mas a gente precisa de muito caminho pela frente, de muita caminhada luta. E muita luta, para que os nossos interesses sejam, de fato, levados em conta, né? Uma coisa que, por exemplo, se você vê o balanço dessas companhias, grandes companhias de saúde que têm capital aberto, são lucros astronômicos e lógico que se falar isso todos vão surtar, mas eu acho que parte desses lucros tinham que ser revertidos para políticas para o SUS, sabe? É uma companhia de capital fechado, totalmente liberal, sim, mas que está lucrando muito em cima da população brasileira. Está lucrando também em cima do próprio SUS, né? Porque, Exato. Por exemplo, o SUS vai dar acesso a vacinas, que vai prevenir doença para esse paciente usar menos o plano. Com frequência, o SAMU atende pacientes que têm Unimed, que têm o plano de saúde que seja. Ou seja, o SUS não é porque você não acha que você não usa o SUS que você não usa. Se você está no Brasil, você usa. Exato. Então, eu concordo demais que é inadmissível. Eu até entendo que se tem um hospital particular, ele tem que ter lucro, ele tem que se manter e tudo mais, só que não do jeito que se estabelece. E que tinha que ter uma obrigação. Olha, se você está lucrando tanto parte do seu lucro, você vai reverter para alguma política, para pegar, às vezes, um médico excepcional que você tem lá para fazer um atendimento numa região carente, que isso vai trazer saúde e trazer evolução social mesmo, que através da saúde. Eu acredito que não deva haver nenhuma instituição lucrando com o adoecimento das pessoas. Nenhuma instituição. Saúde, ela não pode ser vista como uma mercadoria. A saúde é um direito. E a partir dessa premissa, eu acredito em um sistema único e público de saúde, capaz de atender a totalidade dos problemas em saúde da população que ele pretende proteger. Eu sou um pouquinho mais radical e eu acho que não se pode lucrar com a doença das pessoas. Isso é desumano. Isso está para além do que a gente entende como civilidade e civilização. A construção do SUS, ela
o SUS, ele nasce de uma luta muito robusta, de uma organização muito importante da classe trabalhadora. Mas ele nasce ao mesmo tempo onde a gente regulamenta a saúde suplementar no Brasil, né? Então, então tem um cenário de um sistema público de saúde que quanto mais forte ele está, mais fraco está o sistema suplementar de saúde. Sim. Se eu tiver um SUS que me resolve todos os meus problemas, para que eu vou pagar para ter esse serviço? Percebe? Então, veja como isso é contraditório. Sim. Quando o SUS está sucateado, o dono do plano de saúde ou o grupo, os conglomerados de saúde estão ganhando mais dinheiro. Mas eles não estão necessariamente promovendo mais saúde. Percebe? Sim. A gente tem essa ideia de que... Porque, assim, a gente está numa realidade onde o SUS está sucateado. A gente precisa ter saúde de algum modo. A gente precisa acessar a saúde de algum modo. Então, a gente só consegue entender que... Ok, então a gente precisa da atenção suplementar. Mas a gente tem outra realidade possível, que é o SUS sendo capaz de promover a saúde que a gente precisa para todos, de forma qualificada, para que esses sistemas de saúde anexos não precisem existir. Sim. Mas a gente está lidando com interesses brutais, né? A gente está lidando com a burguesia da saúde, que na verdade é a burguesia da doença, que ganha com o nosso adoecimento, que ganha a partir do nosso adoecimento. Veja, gente, que a gente está falando da atenção suplementar como se ela fosse a solução para tudo. Mas a maior parte das pessoas está fazendo isso aqui, para poder conseguir pagar um plano ridículo, onde elas vão usar e vão precisar pagar a coparticipação, onde elas vão esperar horas por um atendimento na urgência e na emergência, onde elas vão esperar meses para poder consultar um especialista. Ou seja, a gente não está falando do mundo ideal só porque a pessoa está pagando ali 200, 300 reais de mensalidade. Pelo contrário, ela está tirando do salário dela um salário ruim para poder fazer um esforço enorme para, às vezes, precisar do plano e não encontrar aquilo que ela precisa no plano, né? A gente fala de um lugar privilegiado onde a gente acha que todo mundo está acessando o tipo de saúde que a gente está acessando. Não, mesmo as pessoas que estão pagando estão, muitas vezes, acessando sistemas precarizados de saúde, né? Então, eu luto... A minha luta política, a minha luta no meu trabalho, a minha luta na organização onde eu me organizo, é uma luta para que a gente mude o paradigma. A saúde, ela não pode ser considerada uma mercadoria. Como um shampoo, que eu vou lá e escolho, eu quero esse shampoo aqui, eu quero ele mais caro porque ele deixou meu cabelo mais bonito. Não dá para a gente exigir isso das pessoas, né? Para que a gente trate a saúde como um shampoo, como um tênis, que aí eu compro um melhorzinho se eu tenho dinheiro e um piorzinho se as vacas estão magras. Não dá. A gente precisa ter acesso ao melhor que a ciência já produziu, ao melhor que os trabalhadores da saúde podem oferecer para a gente, ao melhor que o sistema de saúde pode nos oferecer, porque é isso que a gente quer quando um amor nosso, um afeto nosso adoece. Né? Eu estou passando recentemente, na verdade, atualmente, eu estou passando por um período onde pessoas muito próximas e queridas estão adoecidas e é muito louco a gente pensar que o grande alívio que traz saber que essa pessoa está tendo acesso a tudo que ela precisa e como é angustiante saber que outras centenas de milhares de pessoas estão passando pelo mesmo problema e não estão tendo acesso ao tratamento mais adequado, mais sofisticado, aquilo de melhor que a ciência já produziu. E que nós, né, como trabalhadores, cientistas, médicos, enfermeiros, enfim, toda a ciência da saúde já produziu para poder cuidar dessas pessoas. É muito revoltante, triste, angustiante. E a luta política talvez seja o meu antidepressivo diário, de saber que a gente está num sistema e num momento histórico, onde a gente tem essa realidade, mas a gente tem ferramentas para poder mudá-la, e é isso que a gente quer fazer. Com certeza. E você, trabalhando na área da saúde, é perceptível que, infelizmente, tem poucas pessoas como você. Uma mulher preta, com seu posicionamento político e tudo mais.
E você, inclusive, já sofreu racismo, né? Eu vi alguns pesquisando um pouco mais sobre a sua vida, que às vezes, quando você se posicionou de forma mais firme, a forma de tentar te atingir foi através disso. Como você enxerga a pouco acesso da população preta até a chance de ser médico, até a chance de ter uma formação universitária, e quando tem, ainda é atacada? Como você se enxerga nessa posição de representatividade e como lutar para que essa situação mude? Veja, a classe no Brasil tem cor. A gente vive num país que é teoricamente miscigenado e que tem esse mito da democracia racial muito ainda prevalente na subjetividade das pessoas. As pessoas acham, né, muitas delas, especialmente as brancas, que tá tudo bem e que a gente vive numa democracia racial. Mas definitivamente a gente não vive. E se a gente pensa nas desigualdades, a gente sabe que o mais difícil, a face mais dura desse sistema prejudica de forma muito mais intensa pessoas pretas e pardas, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas racializadas de um modo geral. Algumas políticas, elas são políticas bem-vindas, apesar da gente ter a consciência de que elas não mudam a estrutura que promove aquele tipo de desigualdade. Então, recentemente, né? Relativamente recente, na história recente do Brasil, a gente teve uma ampliação das políticas de cota, por exemplo, que foram políticas importantes que levaram jovens negros e negras indígenas para dentro das universidades públicas. Mas veja que, por não ser uma política que mexe nessas estruturas ou que pelo menos toca essas estruturas de uma forma mais consistente, mais contundente, elas são facilmente derrubadas. Você veja que desde o golpe de 2016, são 6 anos, quase 7 anos do golpe, e simplesmente isso foi dizimado, né? A gente tem hoje, novamente, e aí eu falo especialmente na medicina, que é um curso que vem de um histórico de ser um curso elitista, branco, masculino, mesmo tendo agora numericamente mais mulheres, mas um curso de um pensamento bastante patriarcal, especialmente no que diz respeito à promoção desse cuidado, né, em saúde da mulher, enfim. E aí a gente tem, nesse cenário, algumas pessoas racializadas que resistem dentro das universidades, né? Eu vou falar aqui, até peço licença, porque às vezes eu estou falando para um público que é da área da saúde, e às vezes eu começo a falar só sobre medicina, que é mais a vivência que eu tenho, mas eu vou falar especialmente sobre medicina, porque outros cursos, eles têm um pouco menos isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, a enfermagem, que é a essência da ciência do cuidado, né? Você tem, especialmente nos cursos técnicos de enfermagem, uma maioria de mulheres negras. Mas não é porque houve uma política de melhoria do acesso, é porque as mulheres negras são as mulheres que cuidam. São as mulheres que historicamente vêm provendo esse cuidado na nossa sociedade. Na medicina, você tem uma aristocracia. Historicamente, a gente tem os filhos dos ricos cursando medicina. Então, quando você vê uma política de cotas promovendo uma universidade diferente, né, um curso diferente, cheio de pessoas que historicamente não estavam ali e que são, inclusive, chamadas de pessoas que se parecem com as minhas empregadas, quando elas chegam na universidade, né? A gente viu esse tipo de higienismo acontecendo. Eu preciso reconhecer a importância desse tipo de política, mas a gente precisa superá-las. A gente precisa avançar nesse tipo de política que garante cotas, mas a gente precisa superar, inclusive, a ideia de raça. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi. Originalmente eu sou advogada, que trabalha muito para médicos. E aí uma vez eu peguei um caso de um rapaz que ele não era branco, ele era pardo, mas filho de um pai negro. E aí ele passou na UFMG
com a cota. Só que deram pau nele, falaram que ele foi reprovado. E aí a gente entrou com um recurso, e esse recurso eu tive que fazer ele oral, né? Representando esse rapaz. E foi até uma ação pro bono, porque ele não tinha condição nenhuma de me pagar, porque ele realmente era uma pessoa carente. Só que para a comissão julgadora lá, eles entenderam que ele era branco. E aí eles analisaram a situação dele pela cor e não pela situação de vida e dele ser filho de um negro. E aí eu consegui, mas eu tive que fazer a apresentação. Eu coloquei uma foto do pai e toda a história que o pai viveu, sofreu por ser negro, por vir de uma condição totalmente de exploração, e que ele fazia jus sim porque ele era da raça negra, porque ele veio de uma família e viveu. Então não é a cor, mas é o contexto social que essa cor está inserida. E só assim que eu consegui colocar na cabeça de um monte de homem branco que estava lá julgando que ele fazia jus. Mas eu achei isso um absurdo, porque não é a cor, não é ele ser porque ele é preto. Ele não, é por causa do contexto social que a classe preta vive. Mas veja que interessante. A injustiça, na minha opinião, ela começa antes. Ela começa no fato de haver um vestibular. No fato de não haver acesso livre à universidade para que uma pessoa que entende que tem a capacidade de ser médico possa simplesmente ser. Percebe? Eu estava lendo sobre essa questão da educação, do histórico da educação no Brasil, e antigamente era muito comum que a gente, pelo menos assim, os meus avós eram assim. A minha avó dizia, eu estudei só até a 4ª série, eu estudei só até o ginásio, né? Meus avós diziam assim, só até o ginásio. Por quê? Porque no ginásio tinha uma prova, uma seleção para que você passasse para a próxima fase. E aí, quando a industrialização foi avançando e você tinha a necessidade da formação de uma mão de obra com uma qualificação específica, você rompeu com essa prova, então não tinha mais esse vestibular para ir para a 5ª série, e aí mais pessoas começaram a ter acesso a isso. Essas provas, essas seleções, elas só servem para barrar o acesso. Elas não servem para selecionar os melhores, os iluminados, não. É para barrar o acesso. Quantas pessoas pretas você conhece que seriam ótimos médicos porque eram pessoas capazes, empáticas, inteligentes e poderiam ser formados como ótimos médicos e não foram porque eram pessoas pretas que não tiveram acesso à universidade? Eu conheço várias, eu posso citar várias. É isso. O vestibular, ele foi feito para barrar o acesso. E aí, quando você amplia a necessidade de uma formação específica, você coloca esse vestibular que era para a 5ª série mais na frente. E aí as pessoas faziam até a 8ª série. Até a 8ª série não faziam o 2º grau, porque tinha uma prova para se fazer o 2º grau. E aí poucas pessoas tinham a possibilidade de acessar o 2º grau. Que eu nem sei como chama hoje, gente, porque eu sou uma pessoa antiga. Na minha época era 2º grau, mas eu sei que já mudou tudo. E aí, de repente, no ensino médio, agora se cria o vestibular, porque agora tem um monte de gente querendo fazer universidade. E aí eu crio para poder frear esse acesso. Não é para selecionar os iluminados, sabe? Então, ok, é injusto que esse cara que você defendeu não acesse a universidade, porque sim, ele é pardo, ok, ele é pardo e pessoas negras são pessoas pretas e pardas. Sim, é injusto também por isso. Mas é injusto porque todos nós deveríamos ter acesso à universidade pública e de qualidade para que a gente pudesse se formar naquilo que a gente acha que é o nosso dom, o nosso talento, né? E não simplesmente fechar as portas da universidade e abrir uma fresta para que as pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade durante a vida toda possam acessar o ensino superior. Tá vendo, né? Assim, mas você tem uma ótima visão sobre as coisas, mas eu não consigo deixar de pontuar que a gente precisa ser um pouquinho mais radical. Sim. Um pouquinho só. E vai um pouco um paralelo com a própria coisa que você trouxe da saúde, né? Porque a partir do momento que a educação de ensino superior não é algo disponível para todos, abre-se espaço para se vender esse tipo de educação, né? Perfeito. E aí é o que acho que a gente vê hoje, inclusive nas faculdades particulares de medicina, que se tornou um negócio extremamente lucrativo, e hoje talvez um negócio que venda diplomas e não uma formação médica. Sim. Na nossa universidade, quantas pessoas
né, a gente formou numa particular. Quantas dessas pessoas fazem parte desse nicho, né? E ainda além, quantas pessoas talvez não tivessem nem o dom para estar lá, mas estão. E talvez estivessem felizes em outras áreas, mas não se permitem nem considerar, porque a gente tem, inclusive, a profissões que são idealizadas e são vistas como, né, algo a se fazer, e outras profissões que não têm essa visão, né? Parece que se cria até na mente das pessoas. Por exemplo, se você vê uma criança que nasce hoje na favela, o sonho dela de ascensão é virar cantor de hip hop, por exemplo, ou jogador de futebol. Ótimo também, mas por que não? Essa pessoa pode sonhar em ser médica, pode sonhar em ser advogada, mas pode sonhar em ser política e ser presidente da república. Mas por que não essa pessoa não pode sonhar também em ser artista? Também. Eu acho que a gente deveria permitir mais os sonhos. Sim, mas você percebe que, por exemplo, você vê mais pessoas negras no meio artístico, cultural, porque também está muito ligado. As pessoas pretas e de periferia são altamente produtoras de cultura. Então, às vezes, é mais fácil. Só que tem algumas profissões que ainda se coloca na própria cabeça da pessoa. Não, isso aqui não é para mim. Não, imagina, eu, médico. Por que não? Pode, deve. Entendeu? Mas a realidade concreta é de completo falta de acesso até a referências. Assim, você não tem acesso às referências. Eu nunca sonhei em ser astronauta, porque eu acho que eu nunca convivi com um astronauta. Eu nunca sonhei... É isso, gente. Eu nunca sonhei em ser engenheira, porque na minha família a realidade não é de ter um tanto de engenheiro. Eu não convivi com essa realidade. Eu sonhei em ser médica e ser cantora, porque minha mãe é cantora e meu pai é médico. Veja, e aí, de repente, você tem uma realidade material que priva as pessoas de escola, de acesso à saúde, de acesso, inclusive, àquilo que nos permite sonhar com outras coisas, conhecer outros universos, conhecer outras, sabe? E aí, não é porque... não é uma coisa fatalista do tipo... Pessoas negras são muito bons músicos. São mesmo ótimos músicos. Inclusive, eu posso relatar isso por experiência própria. Mas, pessoas negras são ótimos atletas, são fortes. Não. Muitas vezes, o início da jornada dessas pessoas é um início por necessidade. Se elas tivessem outras opções e outros caminhos, algumas poderiam escolher o esporte, outras poderiam escolher outros caminhos. Mas quais são os caminhos disponíveis para essas pessoas? E aí eu me pego pensando muito no que está acontecendo agora, né? Assim, com a reforma do ensino médio, essa ideia de que precisamos só remendar essa reforma para que ela caiba na realidade brasileira. O que a gente está formando? São pessoas... Depois eu quero até deixar recomendado aqui um outro podcast que eu escutei recentemente, um podcast da Folha que chama Café da Manhã, sobre a tragédia que é a reforma do ensino médio. Na verdade, eles não dizem assim, eles mostram um pedacinho da realidade. E aí tem uma estudiosa da educação que fala sobre como está sendo a implementação desses itinerários formativos nas escolas públicas no estado de São Paulo. As pessoas... professores de matemática dando aula sobre água, professores de biologia dando aula sobre empreendedorismo, sobre como ser um youtuber, sobre como ser um podcaster. Gente, isso é uma tragédia. Nossa, é uma tragédia que avança no aumento das desigualdades. Né? A gente vai ter esses jovens que hoje têm cenários de escassez de possibilidades, cada vez mais precarizados, com cada vez menos possibilidades, menos caminhos possíveis, porque a gente está, desde a base, formando esses jovens numa educação que é ridícula. É ridícula, para não dizer outra coisa. E aí, isso impacta na vida dessa pessoa como um todo. Não só na capacidade que ela vai ter de produzir renda e riqueza para sustentar sua família, mas na sua saúde mental, inclusive, né? Não, eu realmente confesso que sou um pouco leiga nessa questão, mas eu estou chocada porque... Gente, por exemplo, hoje sou podcaster.
Mas quando eu tinha 15 anos de idade, se me falasse que eu não sabia, não ia ter dinheiro nem para chegar perto de uma câmera, do microfone. Foi a educação tradicional que me deu chance de trabalhar, de alcançar postos, e daí eu vou poder falar, agora eu tenho dinheiro para colocar e virar podcaster. E não, eu pelo menos acredito na educação tradicional, para depois a pessoa faz o básico. Depois que ela tiver o conhecimento total e verdadeiro, porque o ensino hoje tá sucateando a educação, ou seja, e os outros que têm dinheiro vai sair sabendo tudo. A realidade que a gente tem hoje é os filhos da classe trabalhadora, especialmente dos mais empobrecidos, vão para a escola e não têm acesso à ciência. Exato. E os filhos dos ricos vão para a escola e têm acesso ao conhecimento científico. Então, não estou dizendo que o ensino médio anterior estava ótimo. Ele precisava de mudanças, só que mudanças que não fossem mudanças perpetradas, digamos assim, por uma classe que ganha com o sucateamento. Exato. O que a gente está vendo? A gente está vendo medidas que foram propostas pelos grandes conglomerados de educação. Não foi uma reforma pensada pela comunidade escolar, pelos professores, os trabalhadores da educação. Não foi uma reforma pensada pelos alunos. Não, foi uma reforma que veio de cima para baixo com a intenção de sucatear e aprofundar desigualdades. Essa que é a realidade. E agora falando um pouco do seu lado escritora, né? Você tem um livro, Pacientes que Curam. E aí você conta o cotidiano, como uma médica do SUS e tudo mais. O que te motivou a escrevê-lo, assim? Como que você falou assim, cara, eu vou contar as minhas histórias, vou colocar num livro e soltar para o mundo? Como que foi esse processo? Eu acho que veio caminhando junto com o meu processo de radicalização política. Esses textos, eles não foram escritos para o livro. Eu tenho um perfil de rede social bem antigo, né, no Facebook, no finado Facebook, que lá eu postava relatos do que eu vivia como residente de medicina de família e comunidade, como médica de família e comunidade. Eram relatos assim que preservavam a identidade dos meus pacientes, do lugar onde eu trabalhava e tudo mais, mas trazia aquilo que era essencial, né? Que era a essência daquele encontro, o que havia de humano entre aquelas pessoas ali que se encontravam dentro de um consultório. E isso acabou ganhando uma visibilidade muito grande, com textos sendo repercutidos na mídia tradicional, com relatos ganhando revistas científicas, com pessoas, por exemplo, 40 mil pessoas compartilhando um texto que eu escrevi sobre um atendimento. Isso foi ganhando essa capilaridade, as pessoas começaram a me seguir por conta desses textos. E no final de 2019, começo de 2020, a minha editora me procurou para poder fazer esse registro. E eu decidi que era hora mesmo da gente colocar isso tudo reunido num livro. Tem muitos textos que ficaram de fora, mas eu consegui reunir, são 74 casos, eu falo que são causos, que contam um pouquinho a realidade do SUS. É uma vivência pessoal, então é um olhar do meu ponto de vista, como mulher, como mãe, né, como uma militante política, mas é uma realidade que reverbera na vivência de muitas outras pessoas. Então, o retorno que eu tenho das pessoas que leem o livro são retornos de pessoas que dizem: eu já passei por isso, eu me enxerguei nesse paciente, eu me enxerguei em você como médica nessa consulta. Porque é universal, né, gente? A gente sofre de coisas muito, muito parecidas, mesmo num país tão grande como o nosso. As realidades tão diversas, mas a dor, ela dói num lugarzinho muito, muito parecido. E a minha ideia com o livro era justamente fazer a reflexão de como, se eu sofro de algo que é muito parecido com o seu, talvez o problema não esteja na gente. Talvez o problema seja desse contexto, dessa estrutura que promove esses tipos de opressão. E eu acho que, modéstia à parte, consegui chegar bastante longe, né? Com certeza. Com esse filho. Com certeza. E aí eu vou dar a palavra para a Sâmara, que leu o livro, se inspirou nele. Como é que essa obra te tocou, assim? Como é que foi para você?
Bom, eu acho que aproxima muito, né, do dia a dia, assim. São causos que incomodam, né? E eu acho que tudo que incomoda a gente gera reflexão, né? E eu ia na casa das pessoas e falava assim, gente, o caso que eu li no livro, agora eu tô vivendo ele aqui, né? E nem sempre o que traz incômodo no livro e nos casos não são só doenças, né? Nem tudo é nomeado como uma doença, né? São doenças, assim, do contexto da pessoa, né? Da vivência da pessoa. Então, eu acho que o livro me despertou para esse lado da medicina de família, de que o contexto da pessoa é adoecedor por si só, né? E quando você vai na casa da pessoa, né? Os médicos de família têm essa competência também, né? Da assistência domiciliar. Quando você vai na casa da pessoa, é como se você... Se tudo que você registrou no seu prontuário, enquanto você estava lá confortável no seu consultório, que tudo clareasse na sua cabeça, né? Porque você viu ali o que é o dia a dia da pessoa, né? Você viu quantas pessoas tem na casa, você viu como que é a estrutura da casa, né? Você entendeu a doença que a pessoa te relata, de onde ela vem, né? Então, foi muito assim, eu acho que o livro funcionou como uma terapia para mim também, assim, porque a gente escuta coisas que deixam a gente muito angustiado e a gente vê que, né, que tem outras pessoas que se sensibilizam por isso. Funcionou como uma terapia, assim mesmo, para mim, sabe? E eu acho que é muito importante, assim, esse dom de escutar, né? Eu acho que ela colocar no papel também deve ter funcionado como uma terapia para ela. Porque a gente guarda muito dos sofrimentos que a gente escuta, né? E não é tudo, né, realmente, que ia ser muito bom se tivesse um remédio para cada sofrimento, né? E na maior parte das vezes não vai ter. Na verdade, assim, fazendo um paralelo com outra área que eu atuo, tem muita similaridade, eu acho que é o cuidado paliativo, né? Eu acho que vem muito desse lugar da escuta, desse lugar de entender a doença como algo múltiplo e singular ao mesmo tempo. E tem um conceito, tinha que ter sido uma mulher, óbvio, que fundou a ideia de cuidados paliativos no mundo, ela chama Cicely Saunders. E isso foi em 1960, ou seja, tem muito tempo já que a gente tem esses conceitos aí rodando. Ela era médica, enfermeira e assistente social, ou seja, ela era a equipe multi em uma pessoa. E acho que por isso mesmo que ela entendeu essa necessidade de um cuidado mais amplo e de uma morte mais pessoal e digna. E ela trouxe, num artigo dela de 1970, um conceito que chama dor total. A dor total é uma dor que vai além do físico. E ela percebeu isso porque naquela época, pós-guerra, a gente tinha já vários tratamentos, inclusive a morfina, que já estava, né, mais bem difundida. Ela percebeu que tinham pacientes que já tinham um tratamento para dor todo otimizado e ainda assim sentiam dor. E aí ela criou esse conceito do sintoma total, que é um sintoma que vai além do físico. E é o sintoma que talvez dá medo para muito médico, né? Às vezes quando o médico fala, não posso fazer mais nada por você, e aí quando o médico de família, o paliativista fala, tem muito que eu possa fazer por você, porque entende o sintoma ou a doença como um processo que vai muito além daquele organismo físico, e entende o processo de adoecimento como algo social, algo econômico, algo de múltiplas esferas. E aí às vezes você trata um sintoma de dor num paciente paliativo com uma psicóloga, que vai estar lá como escuta ativa, trazendo um acolhimento para ele lidar com uma questão do passado que está reverberando agora. Ou às vezes você vai tratar com uma terapeuta ocupacional ou com só uma escuta, né? Imagina só o poder de curar a dor de alguém escutando. Para finalizar, Júlia, conta um pouquinho da sua relação com o samba. Eu acho que o samba também tem muito de social também. É um estilo musical muito enraizado nas classes
mais humildes, da classe trabalhadora. Então, fale um pouco da Júlia cantora. Nossa, que delícia. Melhor parte. A melhor parte. Veja, é um bom contraponto, né? Assim, a medicina é a dureza e o samba é a leveza. Talvez por isso eu consiga ainda conciliar, né? Porque, de algum modo, eu me descanso de ser médica cantando. Mas também eu me capacito para entender as dores e delícias, né, do que se canta no samba a partir da minha vivência como médica. Eu sou cantora de samba, eu sou cantora de música brasileira, mas principalmente do samba. E há quase 10 anos eu dedico a minha carreira exclusivamente ao samba. Eu brinco que o samba é uma religião. Recentemente, um colega branco, paulistano, me perguntou assim, ele viu nos meus stories, aí ele viu o vídeo, né, da roda de samba e falou assim, mas Júlia, as pessoas ficam em pé? Por 3 horas. Eu falei, sim, as pessoas ficam em pé por 3 horas, porque é assim que a gente assiste a um ritual. O samba, ele é uma religião. Eu brinco isso. E outros sambistas também falam assim. Que é como se a gente estivesse ali celebrando. É uma coisa que transcende aquele espaço físico, transcende aquele tempo. Porque é pra gente, né, assim, que tem essa cultura do samba, estar ali naquele lugar. Sâmara já esteve lá e já pôde presenciar. Recomendo a dica cultural aí, ó, sexta-feira, 3 Pretos. Toda sexta-feira a gente está lá. E estar ali naquele lugar não é simplesmente um rolezinho. É um lugar onde a gente vai para celebrar aquilo que foi a gente que fez. Sabe? Foram os nossos mais velhos, foram as pessoas que vieram antes da gente. Então faz muito sentido para aquelas pessoas que estão ali, brancas, pretas, pardas, indígenas. Eu falo que o meu samba é o mais diverso que eu conheço. Porque tem senhorinhas de 80 anos que ficam num cantinho, você viu lá. Frente. Isso, ontem mesmo foi uma que eu adoro, que ela... Ai, que bom que eu tô aqui de volta. Ai, que delícia, eu te adoro. E eu amo quando elas vão. Pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas magras, travestis, transexuais. Eu amo isso, eu amo muito isso. Pessoas são militantes políticas, camaradas meus e minhas camaradas, todos ali reunidos para poder celebrar a cultura popular, para poder celebrar aquilo de mais bonito que a gente sabe fazer, que é a arte. E veja que tudo isso que a gente conversou sobre política aqui, esse sistema de produção é um sistema, como eu gosto de lembrar, o meu camarada Jones Manuel diz assim, ó, de gastar gente. É um moinho de gastar gente. Eu sei que essa não é uma referência dele, mas eu não vou lembrar de quem que ele fala. É um sistema de exploração que vai nos desumanizando ao longo do tempo. Então, imagina que pessoas na periferia das cidades, nos lugares mais empobrecidos, pessoas de situação econômica muito vulnerável, elas estão ali resistindo e fazendo arte. Arte que, por essência, nos humaniza. Então, veja como é rebelde, como é revolucionário, né? Você enaltecer, exaltar um gênero musical como o samba, que é por si só, um gênero de resistência. E mais do que resistir, o samba faz a gente existir. Eu gosto de dizer na roda de samba que tudo de mais bonito, de mais gostoso, de mais legal, de mais interessante que existe nesse país e no mundo inteiro, fomos nós, classe trabalhadora, que fizemos. Com certeza. O samba é só mais uma dessas coisas interessantes, gostosas, maravilhosas que a gente fez. E a gente vai ali para poder celebrar, para beber dessa fonte. Eu saio do samba fisicamente acabada, né? Como vocês podem perceber que ontem, não vou dizer que é ontem, porque foi hoje, né? Acabou há poucas horas. Eu canto até meia-noite e aí depois atendo o pessoal e fico ali mais um pouquinho, chego em casa, até eu desacelerar e conseguir dormir, já deu 2 horas da manhã. Então, no outro dia, eu tô o pó da goiaba. Mas eu tô revitalizada. Eu tô sentindo que a vida vale a pena ser vivida, porque daqui a pouquinho tem samba de novo. É mais ou menos essa a relação. E agora, né, com o samba ganhando corpo e
o nosso movimento, né? A cena do samba em Belo Horizonte hoje está muito bonita, com muitas cantoras e cantores e grupos. Eu poderia ficar aqui citando vários, mas não quero cometer a injustiça de esquecer de algum amigo, de alguma amiga. A cena tá bonita, o nosso samba tá muito especial, assim, toda sexta-feira a galera já espera. A gente, ontem, foram, sei lá, quantas centenas de pessoas lá com a gente. Muita gente trabalhando para poder fazer o samba acontecer. Então, essa relação disso, né? Uma relação mais plana com as pessoas, com os músicos, essa amizade com a casa, com os trabalhadores da casa. Tudo isso foi criando em quem vai uma sensação de pertencimento, que é isso que eu ouço hoje em dia, né? Assim, é uma sensação de pertencimento. Eu faço parte, eu também construo aquele samba. E, inevitavelmente, isso vai crescendo e tomando proporções que já fugiram um pouco do meu controle. E agora a gente está caminhando para outras cidades, né? Então, hoje em dia, a gente tem um Samba da Ju que se pretende ser mensal em Salvador. A gente está abrindo portas em São Paulo. Devemos fazer no mês que vem, não o samba, mas um evento menor em São Paulo para poder começar a mostrar o trabalho lá. Tentando fechar no Rio de Janeiro e em outras cidades do Nordeste. Enfim, vamos caminhando devagarinho, pé no chão, mas com as asas aqui pronto para voar pelo país. Eu tenho certeza que vai, porque é isso que você falou. E fala-se pouco disso. O tanto que a cultura brasileira, e acho que mundial também, você vê os grandes nomes, as grandes divas, vieram do contexto da classe trabalhadora. Então, e o samba, eu vejo muito isso, vários estilos, mas tem alguns que são mais característicos, e o samba é muito. Então, espero que vá, já assim como o Plantões que Marcam vai para o mundo inteiro. Nossa, eu recomendo, cultura. Porque é contagiante. Você vê, assim, múltiplos sorrisos, né? E as pessoas na sexta-feira, assim, renovando as esperanças mesmo, assim. O repertório é muito incrível, né? Eu, assim, fico encantada mesmo. E eu saio leve mesmo. E acho que samba é tudo de bom, né? Tudo, assim, da parte melhor que a gente tem de ser brasileiro mesmo. E apareçam lá, gente. Com certeza. Fazendo um convite aqui. Eu vou aproveitar e fazer meu merchan, porque, gente, com uma garota propaganda dessa, não preciso de muita coisa. Mas me sigam nas redes, no Instagram, Cantora Júlia Rocha. Então, lá eu tô sempre postando não só as músicas e as coisas que eu tenho escutado, enfim, e um pedacinho, assim, da minha rotina como cantora. E também, né, as informações a respeito dos shows e das cidades que a gente vai tocar, então me sigam por lá. E também no Twitter, Júlia Rocha Sim, que lá eu falo mais de política, um pouquinho menos de samba, mas de samba também. Samba é política. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Júlia, foi uma conversa incrível, eu estou particularmente muito feliz de ter você aqui, né? Nosso projeto é um projeto que está começando, nós estamos no 10º episódio, então, assim, ter o seu voto de confiança foi muito honroso pra gente, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Samara, por ter topado, que eu te chamei de última hora. Você falou assim, eu vou. Vai lá que eu vou. O Xande, que já é um parceiro de longa data, você sabe, tanto que eu te amo. Então, só tenho a agradecer a todos vocês mesmo. Muito, muito obrigada.